Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer um relato muito significativo, não só para mim, mas para todos da Casa de Amor. Trata-se de duas irmãs muito valentes. Uma tem 80 anos e a outra tem 85 anos. Então, só pelas idades, vocês já devem fazer ideia do respeito e da importância, da alegria que causou a todos ali pelo posicionamento delas. Então vamos à primeira irmã. A irmã de 80 anos, ela participou da Revolução do Ser. Para quem não sabe, a Casa de Amor tem a Revolução do Ser, que são 13 movimentos que auxiliam as pessoas no seu autoconhecimento. E eu tive o prazer de fazer com ela o movimento 3, que é o tarô de Marcélia. Esse tarô, um breve esclarecimento para vocês, ele não tem o fundamento de prever o futuro, e sim corrigir rotas, dar dicas, insights, é espiritualidade conversando com o consulente. Né, dos 12 arquétipos que regem a nossa vida, a tiragem das cartas vai fazendo a gente refletir sobre cada arquétipo. Então, eu fiz essa tiragem para ela. Era a primeira vez que eu atendia uma senhora, né, de 80 anos. Habitualmente são mais jovens, né, pessoas de meia idade. É o que a gente encontra. E tudo bem. E na medida que eu fui fazendo a tiragem das cartas, eu percebi que ela tinha um servilismo muito grande. E o que, que é isso? É uma dificuldade de dizer não. Então, ela acaba passando por cima de uma vontade dela para fazer para os outros. Né? E, abrindo um parênteses, isso é muito comum para as pessoas mais velhas, né? Mais nessa idade, elas são muito dedicadas, são muito amorosas, né? Acolhem a família. É muito bonito. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é uma reflexão. Nós, todos nós, muitas vezes, temos o pensamento de que uma pessoa dessa idade, ela já está numa idade que ela tem mais tempo, ela já tem filhos criados, ela tem netos, talvez bisnetos. Então, ela está meio que à disposição das outras pessoas. Então, isso é um pensamento que geralmente as pessoas à volta acabam pensando. E isso não é exclusividade dessa senhora. Isso acontece muito em muitos lares. Então, a gente tende a achar que a pessoa que já se aposenta, então ela não tem as responsabilidades fora da casa, né? Então ela tem tempo. E não, essas pessoas, elas têm tarefas, responsabilidades consigo. Muitos ainda querem conhecer muitas coisas, aprender muitas coisas. E são sentimentos que às vezes as pessoas de fora não acham isso, justamente por achar que ela já está, não no fim da vida, mas já está numa fase, assim, uma fase de não querer fazer mais nada. E justamente o oposto que essa senhora
se apresentava, tá. Então ela tinha essa vontade dentro dela de fazer coisas, mas ela não tinha tempo, né, e ela não sabia por quê, né. E aí falamos desse servilismo, né. E o que que uma avó faz maravilhosamente bem? Cuidar do neto, porque elas são amorosas, amorosas em todos os sentidos, no carinho, na forma como chama atenção, na comidinha, no arrumar para a escola, né. Então elas fazem isso com todo amor. E hoje em dia, os adultos, né, os pais, e eu já me incluí nisso, a gente tem muitas tarefas, né, trabalhar fora, às vezes passa do horário de trabalho, o horário de saída fica um pouco mais até tarde, às vezes emenda um estudo depois do trabalho, né. E às vezes as responsabilidades dos nossos filhos, a gente acaba delegando, não só para a escola, né, a gente acaba se utilizando desses avós que estão, assim, de coração aberto para ajudar, né. Aí lembra do que a gente falou antes, que a gente tem uma tendência a achar que essas pessoas estão meio que à disposição, e não, não estão. Isso é um alerta, um aprendizado para todos nós. Então, na medida que ela servia muitos outros, ela não fazia nada que estava, do gosto dela, né. E ela acaba perdendo a sua identidade. Então fica aquela vontade de conhecer, de desbravar, de aprender coisas novas, de ter um tempo até de não querer fazer nada. E tudo bem, né, quem não quer ter um tempinho, né, para o descanso, para fazer alguma coisa que gosta, né. Então ela foi entendendo que seus posicionamentos tinham que ser de acordo com o que ressoava com ela, né. E precisava de coragem, porque ela já estava acostumada a ter aquele posicionamento. Então olha quanta coisa que o tarô trouxe para ela refletir, né. E aí, eis que um arquétipo maravilhoso, que é a responsabilidade para com o seu propósito, que é o que você veio fazer à Terra, né, o que você está cumprindo com o que você veio fazer. Para uma senhora de 80 anos, que já viveu muito, tem muita experiência, muita bagagem de vida, seria esperado ela dizer alguma coisa. E ela não sabia, não sabia se ela estava cumprindo. E na tiragem desse arquétipo específico, saiu uma carta que significa que ela tinha que tomar as rédeas da vida dela. Significava que ela que tinha que conduzir a vida dela, indo de encontro àquele servilismo que a gente identificou logo no início. Que ela não tinha que fazer as coisas por conta dos outros, o que as pessoas acabavam, impondo que ela fizesse. E sim da forma como ela achava que era correto, né. Dividir o tempo, saber até que ponto ela poderia auxiliar, né. Ela entendia essas responsabilidades dos mais jovens, né. Ela é uma mulher com uma cabeça muito aberta, né. Aliás, as 2 são, né. Então, fez com que ela pensasse numa forma de equilibrar esse sentimento de querer sim, estar perto da família, dos netos, né, aproveitar um tempo que ela tinha, mas com todo o equilíbrio para que ela fizesse escolhas,
da vida dela, com o tempo dela, que ela tivesse essa liberdade de escolher melhor o que fazer no tempo livre. Tá? Então, essa foi a primeira irmã que a gente atendeu, que eu atendi, né, nesse movimento, e que trouxe esse tarô, essa tiragem maravilhosa, esclarecedora, um grande aprendizado para mim, né, e eu queria dividir com vocês. E agora, há pouco tempo, nós recebemos a sua irmã, de 85 anos, na Casa de Amor. A Casa de Amor, além da Revolução do Ser, ela oferece os movimentos complementares. São 4 movimentos. Primeiro é a passagem, depois é a libertação, e depois é a apometria, e depois a libertação magística. E na verdade, rapidamente, são movimentos que cuidam de uma forma assim a faxinar o nosso campo áurico, né? Tudo aquilo que vibra no nosso campo. E essa irmã, logo no primeiro movimento, que é o movimento da passagem, esse movimento ele trata de uma morte simbólica para essa vida que a gente está vivendo, para um renascimento, para uma vida que ela sonha, que ela merece, que ela deseja, com mais força, com ânimo, com coragem, né, com amorosidade, né? Esse é o fundamento desse primeiro movimento da passagem. Agora imagina fazer a passagem para uma mulher de 85 anos. Olha quanto significado isso nos traz. Então vamos destrinchar isso, vamos abrir isso. O primeiro significado é que quando a gente faz esse movimento, mais uma vez, é muito comum a gente ter jovens, pessoas de meia idade, que ainda está vivendo, tá vivendo as suas experiências aí de vida, né? Para quem tem 85 anos, a gente faz uma ideia, e olha como é equivocada, de que ela viveu muitas coisas, e realmente viveu. Mas quando ela apareceu lá e ela queria fazer esses movimentos, quando ela não apareceu, mas quando ela se interessou em fazer esses movimentos, ela quis mostrar que mesmo ela com 85 anos, se ela está bem mais velha, né? Agora ela vai fazer 86, daqui a pouco, nos próximos meses ela já completa 86 anos. Ela quis dizer que se ela vivesse mais 5, 10, 20 anos, ela queria que fosse da melhor forma possível. Percebem que o que as duas têm em comum, que elas não se conformam em estar numa posição de senhoras que chega nessa idade não estão fazendo mais nada da vida. E pelo contrário, elas estão querendo mais, estão buscando mais, né? Então, ela fez por essa passagem, estava disposta a fazer com que esse fim de vida, nesses 10, 20 anos, que a gente não sabe quanto tempo ela ainda estará encarnada, mas que fosse da melhor maneira. E olha que ensinamento maravilhoso. E nos outros movimentos, ela se dispôs a curar feridas profundas, com muita coragem. Aliás, ela tem uma história linda de vida. Quem não tem uma história linda de vida aos 85 anos? Muita experiência, né? Uma família construída, sólida, um pilar amoroso, um pilar seguro.
Então, teria tudo que qualquer pessoa deseja, e agora vamos viver um momento tranquilo. Não, ela queria mais. E estava disposta a curar essas dores, e o que ela, assim, outra coisa que chamou a atenção dela, a nossa, é que ela ouvia tudo com muita atenção, mas com uma atenção assim de uma jovem que tinha mais 50 anos aí adiante de vida. Eu não duvido que ela viva muito mais do que 20 anos, né? E então eu trouxe esses dois relatos com todo o amor, com todo agradecimento, com todo o sentimento de gratidão a essas duas irmãs, né, que muito valentes, trazendo para a gente ensinamentos que a gente não vê em todos os lares, infelizmente, mas que a partir de agora, com esse relato das duas, de movimentos diferentes, de trabalhos diferentes, mas mostra como elas são corajosas, como elas estão vivas e que não importa a idade que a gente esteja, se a gente está vivo, bem, cuidando da nossa saúde, que isso é uma conquista de vida, né? A gente não vai cuidar só da saúde quando chega nessa idade, como elas, não. É uma construção de vida, né? Isso eu acho que todo mundo já está sabendo, né? Ciente disso. Se faz ou não, é a escolha de cada pessoa e a gente deve respeitar. Mas elas nos trouxeram muitas mensagens assim subliminares, dessa força, dessa coragem, desse empoderamento feminino de mesmo sendo viúva, a força dela continua. E é assim que tem que ser. Então a gente fazia o movimento delas e a gente trocava esse ensinamento que elas traziam para nós. Entende? Por isso que eu fiz questão de trazer esse relato, porque foi muito impactante, me trouxe muito conhecimento, me fez refletir demais. Eu tratei participei do movimento complementar da de 85 anos e fiz o tarô da de 80 anos. E mais adiante, quando eu finalizei as duas, que é aí que eu fui ligar que as duas eram irmãs. E aquilo, falei, nossa, né? Eu tenho uma irmã, né? Tenho um irmão, são maravilhosos também, e que eu fico pensando, falei, como que vai ser a gente nessa idade? Que posição que a gente vai se colocar? Onde que a gente vai se encaixar? Então, faz a gente pensar em muitas coisas. Eu trouxe o relato delas, dos movimentos que ela nos proporcionaram, né, com toda a bagagem, mas trouxe muita reflexão para a gente, muito aprendizado, um sentimento assim de que cadê o fim da vida? Não tem. O fim da vida é a gente que impõe. Às vezes tem pessoas que se posicionam de forma a findar a sua existência aqui com muito menos idade que elas, né? Já aparece uma dor aqui, outra dor ali, que é normal, e já acha que eu já trabalhei muito, então
não vou fazer mais nada. Não, não que elas estão trabalhando, não, mas elas estão atrás daquilo que é valoroso, que ela não vai perder, que é o conhecimento, né? Um dia elas vão desencarnar, assim como todos nós. E o que elas vão levar é justamente essa escolha valorosa que elas fizeram. Então, eu sou muito grata, né, à espiritualidade por ter colocado essas duas irmãs valentes no meio dos nossos trabalhos, né, que ela nos enriqueceu demais, demais, né, com o exemplo delas, tá? E que esse exemplo dissemine aí para muitas pessoas, de reflexão dos nossos posicionamentos, ora como avó, como elas são, e ora como aqueles familiares que têm um olhar equivocado dos avós. Então, é para a gente estar alerta, compreender, se reposicionar. É um aprendizado, é uma troca, né? E está ali à disposição de todas as famílias. Essas histórias se repetem em todas as famílias. Então, que seja feita de uma forma melhor, mais carinhosa, mais amorosa, mais acolhedora, né? Sem abuso, né? Sem obrigações, né? E sim por amor, dedicando o seu tempo, sua experiência. Então, eu queria trazer isso para vocês, né? Espero que essas mensagens atinjam muitas famílias, muitas. O exemplo delas vai servir, cabe perfeitamente a muitos lares. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!